Bom dia, Jacareí. Hoje é segunda-feira, 22 de agosto, agora são 9 horas e 4 minutos. A partir de agora você fica bem informado com as notícias da nossa cidade. Lembrando que esse jornal também é reprisado às 11 da manhã. Hoje vamos falar sobre o atendimento do INSS na hora de recorrer ao agendamento da aposentadoria. E ainda vamos conversar sobre a alta do preço do feijão. Esses e muitos outros assuntos você confere agora. E ao meu lado estão os jornalistas Cibele Sugano e Daniel Mendes. Bom dia, Cibele. Bom dia, Daniel. Bom dia. Bom, essa segunda-feira finalizada aí os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. O Brasil não atingiu a sua meta, mas superou a sua participação histórica em Jogos. Como é que vocês avaliam o encerramento desse evento de proporções mundiais realizado aqui no nosso país? É muita coisa para se falar, né, Elton? Teve desde a abertura, o encerramento, todo o nosso processo dos jogos, as medalhas, né? Que apesar de pode não ter conseguido superar as expectativas, mas foi o número mais alto de medalhas que a gente já teve. Então, assim, a repercussão internacional está sendo super legal. Tirando um americano ali que deu uma gafe, tirando o pessoal da máfia ali dos ingressos, né? Em geral, as Olimpíadas correram super bem, sem nenhum ataque terrorista, como, né, se temia por aí. Então, a minha avaliação, eu acho que o evento, de maneira geral, foi super positivo para o nosso país. Daniel, a gente que ficava brincando aqui com o futebol masculino, né? Eu pessimista e você otimista, no final você venceu. Não só você, como a equipe do futebol levou o tão esperado ouro olímpico. É verdade, Elton. Foi uma competição, realmente a seleção não começou muito bem, recebendo críticas, né? Vários jogadores recebendo críticas, mas conseguiram ali se reafirmar em campo, se uniram e chegaram aí ao resultado muito emocionante, né? No sábado à noite, o resultado nos pênaltis ali. E a responsabilidade, né, no final ficou nos pés daquele que foi mais criticado com relação a todos os jogos, com relação à expectativa que tinha sobre ele, que era o Neymar. E aí ele conseguiu, no momento certo, fazer o Brasil, juntamente com toda a equipe, fazer o Brasil sorrir. Então realmente foi um resultado muito interessante e histórico para o nosso futebol. E outros esportes também, Cibele, não podemos deixar de falar do vôlei, que teve uma conquista também. Já o futebol tem essa questão é uma disparidade a relação dos atletas do futebol com os outros atletas, essa concentração também na figura do Neymar, que ao final, vocês vão ter que me engolir. E, em contraposição, o pessoal do vôlei ali, um sentido coletivo, a despedida do Serginho. Você vê diferenças e também em relação a isso? É gritante a diferença, né? Sem falar de termos financeiros, que isso a gente nem se discute, né? O preço de um jogador de futebol com o preço de jogador de vôlei, isso é uma questão que não dá nem para discutir. Mas realmente o trabalho, né, do Bernardinho e toda a união do grupo, e um grupo que o pessoal do vôlei luta, treina e é profissionalizado sem ter todo aquele glamour do futebol, né? Todo aquele glamour internacional que os nossos jogadores de futebol têm, e mesmo assim conseguiram aí trazer a medalha e deixar o nosso país aí super feliz com esse trabalho, e despedida do Serginho também, né? Então assim, eu acho que a gente literalmente fechou as Olimpíadas com chave de ouro. Não deixe de preocupar todos nós, né? O comportamento daqueles atletas mais jovens, por exemplo, que aconteceu com o Neymar em campo também, no final ali, naquele momento de comemoração, a maneira que ele comemorou realmente chamou a atenção de muita gente, onde ele estava ali, chegou até, tem um vídeo dele publicado na internet, brigando com o torcedor, falando palavras realmente de baixo escalão, e isso aí preocupa muito, porque você vê um atleta como o Serginho, os atletas do vôlei, os atletas mais antigos, na questão comportamental deles, não é à toa que conquistaram tantas coisas, né? E agora o Neymar chegando agora, influencia uma geração que está chegando e acompanhando também. Eu acho que é um momento de reflexão, não só para nós brasileiros com relação ao esporte, né? E também aos atletas, porque eles representam muito para a nossa sociedade. A gente sabe que a nossa sociedade vive realmente com muitas dificuldades e pegam o esporte como aquele momento de alento, aquele momento de realmente se renovar. E quando se tem uma atitude como essa, realmente repercute em outras áreas também, na juventude que tanto segue esses atletas. Então, realmente é um momento de reflexão para que eles possam também refletir com esse prêmio e o que eles representam para a nossa sociedade. Muito bem, vamos dar seguimento aqui ao Bom Dia Jacareí.
Você vai assistir agora uma matéria que fala sobre as dificuldades do agendamento da aposentadoria do INSS, mas você sabia que é possível usar a tecnologia a seu favor para conseguir esse serviço? Confira na reportagem. O senhor já deu entrada na sua aposentadoria? Já fez o agendamento? Já, sim. E o senhor preferiu fazer pelo site, pessoalmente, ou procurar um advogado? Advogado. E por que o senhor preferiu procurar um advogado? Porque pelo site eu sabia que eu não ia ter chance. Sozinho eu não ia conseguir. Se falaram que eu tinha que ligar para 135, né, para poder dar entrada na aposentadoria. Só que a gente liga para lá, eles falam um monte de coisa, aí a gente faz o agendamento, a gente não consegue. Já umas 8 vezes que eu vou pro telefone e não consigo fazer o agendamento. A idade chega para todos e junto a ela o reconhecimento de um trabalho construído durante anos. Porém, após tantos obstáculos percorridos durante a vida, quando é chegado o momento de recorrer à aposentadoria, o processo burocrático do INSS não precisa ser mais um. Não, eu mesma dei entrada, deu tudo certo. Não, a advogada que agendou para mim. Muitas das vezes a gente vê reclamações acerca do agendamento de perícias, né? É agendado um horário, porém a perícia não é atendida no horário agendado. A gente tem reclamações de as pessoas esperarem até 2 horas no INSS. Já melhorou muito, sem dúvida nenhuma, o agendamento, né? Antes do agendamento, as pessoas tinham que chegar nas madrugadas no INSS, a gente já presenciou muitas filas, o pessoal até a venda de senhas na fila por pessoas que se aproveitavam desse problema. Então o agendamento foi muito melhor. Agora, com a não exigência do NIT ou PIS, eu creio que vai facilitar bastante. E para agendar o atendimento sem sair de casa é simples. Você pode ligar para o número 135 ou acessar o site www.mtps.gov.br. Lá você só precisa informar seus dados e escolher a opção que mais se adequa ao seu perfil. Se é por tempos de contribuição, se é trabalhador rural e etc. E depois, só clicar em agendar. Olha, o site é sempre mais vantajoso porque, na verdade, você cria um documento, né? Você prova realmente que você fez o agendamento, né? Você tem um número de protocolo. O que pelo 135 é uma mera anotação, né? Informação pelo telefone, que não gera um documento propriamente dito para o segurado. E para não deixar a ansiedade tomar conta depois de agendar a aposentadoria, o advogado Marcos Rodrigues deixa a gente por dentro do tempo estimado de espera. Olha, o agendamento, geralmente, de uma aposentadoria por tempo hoje, tem levado por volta de 6 meses para apreciação. A autarquia, por legislação, ela tem até 45 dias da documentação em ordem para analisar. A partir do 45º dia, ela tem que dar uma resposta para o segurado, né, sobre a pena de eventualmente ingressar com ação judicial para poder ter o direito reconhecido. Muito bem, a matéria aí, mais uma vez a questão da tecnologia tentando diminuir a burocracia da prestação do serviço público. Como que vocês veem isso? Se de fato esse agendamento trouxe uma redução ou ainda, em alguns casos, o cidadão tem que esperar muito tempo ainda? Eu acho que a redução realmente trouxe, que a tecnologia ajuda bastante, mas o que neste caso especificamente, Elton, nós precisamos ver é que quando se fala de aposentado, a maioria dessas pessoas são idosas e nem todos têm uma facilidade para poder fazer um acesso à internet, né? Apesar que a internet hoje está ao alcance de todos, mas a habilidade de fazer isso realmente para muitos é complicado e muitos não têm ajuda também para poder fazer esse processo. Então, mesmo assim, ainda o processo é cada vez mais burocrático, a gente vê que isso também não tem resolvido os problemas, as pessoas estão aguardando muito, porque se vai até o local, ela recebe lá toda a informação e ainda assim ela aguarda um bom tempo, através da internet também não é diferente, ela faz todo o agendamento, mas isso o número de cancelamentos, remarcações, falta de documentos são informados bem depois. Então realmente precisa haver um ajuste melhor para que essas pessoas possam ter um atendimento mais eficaz nessa questão. O INSS, de maneira geral, é uma instituição difícil, né? Está em crise o INSS, não só a parte de agendamento, como toda a parte financeira e a previsão de aposentadoria dos brasileiros, nem tanto a longo prazo, mas a médio prazo mesmo, já vai ficar bem difícil toda essa... o INSS, de maneira geral, é um problema que os nossos governantes, não sei como, vão ter que resolver. Mas foi bem falado, realmente o agendamento, geralmente quem
vai ser pessoas da terceira idade, e pessoas da terceira idade já não estão com tanta habilidade para lidar com a tecnologia como o pessoal mais jovem. O pessoal mais jovem que tem que precisa de uma perícia, tudo bem, mas realmente o idoso que vai ali se aposentar por tempo de serviço, já tem uma certa idade ali, não consegue lidar com tanta habilidade no celular, no computador, deve estar sofrendo um pouco com esse agendamento, Elton. Tá certo. Bom, vamos conferir agora então a previsão do tempo aqui para a nossa cidade, essa segunda-feira que amanheceu chuvosa e fria. E essa é a expectativa mesmo, que vai fazer muito frio aqui em Jacareí nessa segunda-feira. A temperatura baixou bastante no final de semana, sobretudo no domingo, e segue assim nessa segunda-feira. A umidade relativa do ar vai ficar em 77% e não vamos ter chuva. A mínima será de 9 graus e a máxima chega a 15 graus. Amanhã a nebulosidade continua e o frio também. A umidade do ar vai marcar 70%, ainda sem previsão de chuva. A mínima fica em 8 graus e a máxima atinge os 20 graus. Mesmo não chovendo, esse clima úmido parece que está tudo meio molhado, né? Essa segunda-feira já começou assim. Começou assim para levantar da cama, já deu um pouquinho de dificuldade, esse friozinho chamando ali para a gente ficar um pouquinho mais na cama, mas realmente estava precisando, né? Porque a gente ficou um período seco durante muito tempo. Eu acho que esse tempo agora também chegou em boa hora. É bom para a questão de saúde, a gente acaba esquecendo, mas tem muita gente que sofre com o tempo seco. Crianças, justamente. Idosos. Tá melhor para respirar, né? Tá difícil essa variação de temperatura, né? Quente e frio, quem sofre a saúde pena com isso. Mas para respirar tá melhor, né? Verdade. Muito bem. E depois da previsão do tempo, vamos saber então a localização dos radares móveis aqui na nossa cidade. Nesta segunda-feira, os radares estarão nas avenidas Lucas Nogueira Garcês, São Jorge, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Major Acácio Ferreira, Malaquiássade e Rua Padre Eugênio. Amanhã, terça-feira, nas ruas Tiradentes, Expedicionário Armando Cavalcante, Bom Jesus, Avenidas Pensilvânia, Ademar Pereira de Barros e Estrada Municipal Biadino Kieff. E daqui a pouco, depois do intervalo, vamos falar sobre o preço de um alimento importante na cesta básica, que anda saindo mais caro para a população. Bom dia, Jacareí, volta já! Estamos de volta aqui com Bom Dia Jacareí, são 9 horas e 21 minutos para quem nos assiste ao vivo. Lembrando sempre que o Bom Dia Jacareí é reprisado também às 11 da manhã. Estamos aqui agora recebendo no estúdio o Ricardo Esper, que é lá do Ciesp, mas antes de começarmos nosso bate-papo, vamos exibir uma reportagem sobre alguns dos alimentos que fazem parte do dia a dia dos brasileiros, porém devido ao clima e à procura, esse alimento está saindo um pouco mais caro do que deveria. Uma medida tomada no final do mês de junho pelo presidente interino Michel Temer ainda não surtiu resultados, mesmo agora no mês de agosto. Vamos conferir na matéria. Ele é nutritivo, saboroso, presente diariamente nos pratos brasileiros e está virando motivo de piada nas redes sociais por causa do aumento do valor. Se você pensou no feijão, acertou. No dia 22 de junho, o presidente interino Michel Temer anunciou a importação do alimento de 3 países do Mercosul, tudo com o objetivo dos preços caírem. Parece que é uma tentativa, né, que o governo vai fazer, porque na realidade o preço sobe ou desce, isso aí depende bastante da lei da oferta e da procura. Então, se você tem uma oferta boa, o preço cai, mas se você tem uma oferta pequena e as pessoas estão comprando, o preço sobe. Foi o que aconteceu no caso aí o feijão, né? Tivemos um problema climático, uma chuva muito forte no centro-sul, prejudicou a nossa produção e aí a oferta pequena, o preço está lá em cima, né? Estou vendo feijão aí até a 12, 15 reais o quilo, né? Então, o que o governo está tentando fazer? Importar, quer dizer, comprar lá fora, para poder jogar aqui no mercado interno, para tentar, né, amenizar, então, para aumentar a oferta, para ver se o preço cai. Enquanto o preço não abaixa, a nutricionista Tamires Mesquita dá algumas dicas para substituir o feijão por outros grãos com os mesmos valores nutricionais.
substitutos do feijão, hoje em dia a gente consegue através da ervilha, da lentilha, do grão de bico, né? E nós temos outros tipos de feijão que pode estar substituindo o feijão carioca. Então nós temos o feijão preto e o feijão fradinho, muito conhecido também como o feijão de corda. Então a gente pode estar utilizando. São feijões mais acessíveis hoje em dia no mercado, eles encontram-se na metade do preço do feijão carioca e que com relação ao valor nutricional nós vamos ter todas as vitaminas e minerais, teor de proteínas e de fibras, assim como o feijão carioca. Além disso, os grãos, frutas, legumes e verduras acumulam reajustes superiores a 20%. Assim, os restaurantes precisam ter jogo de cintura para não subirem o valor do quilo proporcionalmente com a alta do preço dos alimentos. Tem que fazer bastante pesquisa de mercado, né? Porque hoje você não pode comprar de primeira, tem que sair procurando os preços e usando a criatividade dos nossos chefes de cozinha também. Que não só o feijão, como também os legumes também estão aumentando muito. Aí vai a variedade que eles vão diversificando e tal, para poder ter o melhor preço possível. Mas não é só o prato feito que está ameaçado, não. O café da manhã também precisa de atenção. Em 12 meses, o leite e o café aumentaram consideravelmente, segundo a prévia da inflação oficial do país. O leite é sazonal, então todos têm que estar preparados, porque o leite é uma época onde ele sobe mesmo. Então o que acontece? A pastagem com o frio, né, com o inverno, com essa geada, então a pastagem fica ruim. O produtor tem que dar um complemento alimentar ao animal, então aumenta o custo de produção. E a captação de leite, né, é menor. Então, oferta menor, realmente o preço sobe. Sim, claro, o café é indispensável brasileiro, né? Mas no lugar do café, a gente pode, nesse inverno, colocar esse quentinho através de chás. E hoje em dia nós temos chás que são ricos em cafeína, que de certa forma traria essa energia que a gente busca através do café. O café, né, que é a cortesia do nosso cliente, a gente vai ter que segurar esse custo aí. Então a cortesia está sendo ameaçada aí? Por enquanto não, mas pode ser que venha a ser ameaçado. Tudo bem, voltamos aqui para o estúdio já com o Ricardo aqui. Obrigado, Ricardo, pela tua presença. Obrigado pelo convite. Vamos falar de um outro assunto, nós vamos falar aí do café com conversa, que vai ser realizado no café, com os nossos candidatos a prefeito da cidade. Mas antes vamos comentar um pouquinho essa matéria. Ricardo, essa matéria ela foi gravada lá no final de junho, nós já passamos quase 2 meses e o preço do feijão ainda continua alto. Como é que você está vendo o momento econômico do país agora, com toda essa mudança política que aconteceu, pós-Olimpíada? A mudança política mesmo ainda está para acontecer, né? Nós temos esse final de mês um trabalho sério lá no Senado, onde realmente vão definir os rumos do nosso país. Tá? A gente espera que caminhe sempre para o lado certo, correto. Nós já tivemos não vou dizer retomada de crescimento, mas nós tivemos uma semi-paralisação da queda, que a gente estava, que nem aparece nas Olimpíadas, lá de cima pulando para a piscina, agora a gente já está mais embaixo, caindo muitos setores ainda, mas alguns setores da economia estão se estabilizando. E isso realmente é muito promissor, porque não a curto prazo, mas a médio prazo a gente consegue diminuir esse número crescente de desemprego no nosso país, que daí nem o feijão, com esse preço mesmo, já vai ser muito difícil. A gente sempre falava que a comida base do nosso trabalhador era o arroz e feijão, né? Então, sem emprego, feijão nesse preço, realmente a situação fica difícil, ainda mais a gente já antevê nas vésperas natalinas que nós estamos aí. Nós, segmento da indústria, a gente crê no desenvolvimento. Tá? Eu sempre falei que o industrial é o cara mais otimista que tem, porque ele pega o investimento todinho para fazer, para gerar emprego e gerar riqueza para o país. E a gente está confiante com essa mudança de governo, já está dando sinais de estabilidade, uma política mais séria, mais voltada à produção. Eu acredito que nós vamos conseguir superar isso aí o ano que vem. Ricardo,
Muito se fala que num período de crise que existe uma grande oportunidade para todos, para o comércio, para a indústria, para tudo. Como é que você analisa esse período, se houve realmente alguém ou a maioria das pessoas tem aproveitado essa oportunidade em meio à crise, ou não? É um momento ainda de cautela com relação a tudo que está acontecendo? Estivemos semana passada com o presidente Paulo Scaff lá em São Paulo. Estamos voltando para São Paulo hoje, nós temos outra reunião. E já foi colocado que o número de investidores procurando oportunidades no Brasil, trazendo os dólares lá de fora, embora o dólar dê uma caída, mas a gente acha que vai se manter entre 3,30, 3,50, nosso economista. Mas isso é um fator preponderante para o investimento para cá. E, como você falou, na hora de crise é hora de se investir. Para quem tem dinheiro forte, tá, é o momento oportuno de se plantar para vir colher mais para frente. Mas eu acredito que, como eu falei, nós vamos ter, após a definição do governo, uma enxurrada de investimentos externos, confiando numa política firme que nós temos que ter. Ricardo, vamos falar então desse evento que vocês lá no Ciesp estão promovendo, que começa amanhã pela manhã, que vai trazer os candidatos a prefeito de Jacareí para debater. Como é que vai funcionar? É no modelo de debate, sabatina? Fala um pouco para a gente. É tradição do Ciesp de Jacareí sempre receber todos os candidatos, tanto a prefeito como a vereadores, sempre por uma conversa. Nós tivemos debate também daí com os deputados, mas esse ano nós fizemos uma experiência diferente, porque nós fizemos trazer os deputados eleitos, tá, que atuam na região metropolitana, para conversar com nossos associados. E qual que foi a forma que nós escolhemos? Foi justamente um café, que nem nós estamos conversando aqui, entre o deputado e os associados. Uma pauta semi-definida, mas o mais importante era a colocação entre um e outro mesmo. Nós fizemos isso para os 4 deputados da região metropolitana nossa, foi um sucesso, tanto agradou aos associados, que nós resolvemos, em vez de fazer o debate, em vez de fazer uma sabatina para os candidatos a prefeito, nós resolvemos, a diretoria, que o ideal seria esse tipo de café, ou seja, o candidato a prefeito, a candidata, expõe por um período, tá? A gente está prevendo de 15 a 20, 25 minutos, qual que é o pensamento de plano de governo deles, tá? Porque quando nós fomos fazer o convite a cada um deles, nós já confirmamos com 6 candidatos, o que foi colocado. Tá? O nosso grupo de trabalho, grandes empresas, pequenas empresas, nós fizemos uma cartilha, tá? Onde a gente apresenta os pontos de vista básicos que a gente gostaria que fosse contemplado no plano de governo. Nós entregamos isso para o candidato, não é que a gente vai tomar uma sabatina sobre isso, não. É para ele já saber o pensamento da entidade. Eu acredito que muitos desses pontos que nós colocamos em todos os níveis, estrutura, educação, saúde, eles vão estar contemplados na maioria dos planos de governo. E daí sim, depois da exposição do candidato, daí a pergunta aberta aos associados. É um evento restrito aos associados e alguns convidados. Estamos também convidando os presidentes das outras entidades de Jacareí para estarem presentes, que eu acho que é uma oportunidade muito grande, não só para o candidato demonstrar o que ele pretende fazer em Jacareí, como para a gente também assumir, eles assumirem um compromisso com a entidade do que ele está falando. Tá? Nós vamos fazer gravado, vamos transmitir também pelo Facebook, e isso aí é público. Então, com isso, acho que as promessas serão mais fáceis de ser cobradas. Porque não adianta só prometer, né? Eu acho que para ganhar o voto não pode ser isso que aconteceu nesse país. Prometendo, sabendo que não tem recurso. Eu acho que o candidato ele tem de ser muito transparente, tá? Falando do que realmente o plano de governo dele pode fazer. Todos têm que conhecer o orçamento de Jacareí de ponta a ponta. Todos têm que conhecer, para assumir um cargo público desse, a situação que o país vive. Para depois chegar lá e falar, mas o fulano deixou isso ou aquilo. O pessoal tem que conhecer a realidade para poder mudar ou continuar o que está sendo feito.
Ricardo, a gente vê a importância que tem desses debates, quando a gente fala em questão do debate, você, juntamente com a PESP, está abrindo o espaço para que eles apresentem ali. Qual a importância que você vê disso? Porque a gente vê que as expectativas, de repente, da população, alguns ficam esperando quem vai falar de quem vai combater quem, e esquece de realmente ver a questão das propostas. Como é que você analisa e diz para a população poder analisar o candidato e as suas propostas, assim como o FIESP faz? Isso é o mais importante. A gente assiste vários debates, né? Onde o candidato, um pergunta para o outro, mas não pergunta com o intuito de inclusive, assimilar as partes boas. Todos nós temos os nossos pontos negativos e os pontos positivos, né? Então, o que a gente vê nesse debate muito é essa briga, tá? É muito jogar pedra um no outro, e não é o nosso interesse. O nosso presidente Paulo Scaff sempre fala que defender a indústria é defender o Brasil. E a gente quer saber o que o candidato ele tem para propor para o desenvolvimento de Jacareí. Isso é o mais importante, tá? Em todos os segmentos. Ricardo, o setor da indústria aqui em Jacareí, vocês se organizam, fazem debates, imagino leitura do cenário. Vocês têm alguma demanda específica para que um futuro prefeito da cidade se comprometa com esse setor? Ou são vários temas, eu imagino? Jacareí, como toda cidade do Brasil, ela é muito carente na área de saúde, tá? Eu acho que é um dos problemas gritantes nossos. Mas não é um privilégio de Jacareí, tá? A gente vê na televisão, Rio de Janeiro, agora nas Olimpíadas, a catástrofe que estava se pintando, graças a Deus correu tudo muito bem, mas a força de trabalho teve que ser feita para resolver isso. Porque a hora que você fala para trazer uma indústria de porte para Jacareí, eles não analisam só se tem asfalto, se tem a responsabilidade do município, se tem linha de ônibus normal. Eles querem saber, principalmente para fornecer aos seus colaboradores, educação apropriada para os filhos dos funcionários, ou mesmo para o pessoal, os colaboradores das indústrias que querem cursar uma faculdade, um curso técnico. Aproveito para falar que o nosso Senai eu recebi, como eu falei, eu tive semana em São Paulo. Nós já estamos com 58% da obra pronta do Senai, né? A gente espera, agora no começo do ano, estar com ele concluído, era previsto para esse ano, mas são uma obra de quase 20 mil metros quadrados, com 60 milhões de investimento da indústria, e isso sim atrai mais indústria, porque a capacitação da mão de obra da indústria para a indústria, né? Então, o que a gente espera dos candidatos em qual setor que eles vão realmente investir para garantir qualidade de vida para os nossos colaboradores. Porque o resto da demanda é acertado a nível estadual e federal, tá? Jacareí já tem uma política de incentivo de indústria, mas sobre energia elétrica, gás, telefonia, não cabe ao município. Mas o prefeito eleito, ele tem que também fazer gerência sobre isso, tem que pleitear melhoria nisso daqui. Você pega na parte da região da Brama, por exemplo, o sistema de telefonia lá está ótimo, tá? Não depende do órgão público municipal, mas cabe ao órgão público municipal trabalhar para que isso melhore bastante. Tudo bem. Vamos fazer uma pequena pausa aqui no nosso bate-papo. Estamos falando aqui de desenvolvimento. Vamos ver então as vagas de emprego disponíveis na cidade. Você que está à procura de trabalho, fique atento às vagas abertas lá no posto de atendimento ao trabalhador de Jacareí. Vamos às vagas do PAT. Bom, no PAT hoje temos oportunidade para cuidador de idosos, empacotador, pessoas portadoras de deficiência, também operador de supermercado e jardineiro. Esse operador de supermercado também uma vaga para pessoa com deficiência. O PAT fica localizado lá na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas. Bom, e aproveitando ainda a finalização dos Jogos Olímpicos, o Bom Dia Jacareí vai informar a vocês como ficou então o quadro final das medalhas da Rio 2016. Bom, os Estados Unidos manteve aí a liderança, totalizando 121 medalhas. Esse é um clube restrito, o clube aí dos 5 primeiros colocados, é um clube fechado. O Brasil, que almejava
chegar à 10ª posição, ficou lá na 13ª posição. A Grã-Bretanha ampliando seus resultados das Olimpíadas realizadas em Londres, chega aí ao 2º lugar com 67 medalhas no total, 27 de ouro. A China com 26 medalhas de ouro, 18 de prata e 26, totalizando 70 medalhas. A Rússia, mesmo aí sem muitos dos seus atletas do atletismo, mantém a 4ª posição com 19 medalhas de ouro, 18 de prata, 19 de bronze, 30 medalhas no total. E a Alemanha com 17 medalhas de ouro, 10 de prata, 15 de bronze, 42 medalhas no total. O Brasil na 13ª posição, chegando com 7 medalhas de ouro, 6 de prata, 6 de bronze e 19 medalhas no total. Bom, nós não atingimos a meta do Comitê Olímpico, era chegar entre os 10, mas sem dúvida foram resultados muito importantes. Foi a melhor participação do Brasil na Olimpíada. Ricardo, você acha que o esporte é capaz também de transformar a sociedade brasileira? Isso é uma política da nossa entidade. O SESI, nós estamos falando de medalha de ouro, uma das últimas medalhas de ouro que o Brasil conseguiu foi a do vôlei. E a gente ficou muito satisfeito do próprio Sérgio, tá? Serginho, 40 anos de idade, ele é nosso contratado do SESI. Tá? Nós temos só nessa equipe de vôlei 4 pessoas contratadas jogando pelo SESI e a colaboração que a gente tem para o nosso país. Agora, é só ele? Não. Se pegar, nós temos em Jacareí treinador de rugby, na própria Paralimpíadas, vocês puderem acessar o site nosso, nós temos, acho que praticamente mais de 30 atletas paralímpicos disputando essas próximas Olimpíadas que vem. E nessa daqui também, encerrou ontem, acho que, se não me engano, em torno de 70 competidores fazem parte do quadro do SESI. E isso aí são exemplos para as nossas crianças do SESI. Nós temos as nossas escolinhas, tá? Onde nós tivemos polo aquático. Então nós temos vários sedimentos e é uma mão de obra que a gente fala. Os clubes hoje não oferecem mais tanta qualidade porque o custo é muito caro. Então nós temos aqui o exemplo Trianon, o Clube de Campo, o Elvira, todos eles passam por apertos financeiros. E o SESI, ele tem em todo o estado de São Paulo, no Brasil, mas vamos falar da área que é a nossa, em todo o estado de São Paulo, os CATs que a gente chama são maravilhosos. Vocês conhecem o de Jacareí, é exemplo. E nós pressionávamos há muito tempo atrás, a gente já está trabalhando junto com o Paulo Staff há mais de 10 anos, por que não pegava essa estrutura nossa e passasse para um esporte de alto rendimento? Claro que o país precisa. Isso é feito nos países dos 5 primeiros, que tem os medalhistas, não, com muito orgulho realmente, é uma política de governo isso. Tá? Tem que ter esse trabalho, e isso aí o SESI está implantando já faz tempo. Tá? Até na parte de música, nós temos a escola para crianças e adolescentes que não têm recurso suficiente para eles frequentarem uma aula, nós temos isso inclusive aberto à comunidade. Exemplo disso é a Baquiana do SESI, né? Que é maravilhosa. Muito bem. Então, a colaboração. E aí vem o resultado, né? Com investimento e políticas de governo, parcerias com a iniciativa privada também, o resultado aparece. Você perguntou se o esporte e a educação é básico, né? Eu já tenho um pouco mais de idade, mas a gente tinha uma educação física onde todo mundo respeitava o professor. Né? A educação tem que vir do berço da gente. A escola é o conhecimento onde você consegue realmente desenvolver e aprender. Né? E a hora que você pega uma escola, que nem nós temos a do SESI, tudo disciplinadinho, tudo bem cuidado, tá? Por que não oferecer isso em todo o estado? Tá? Nós temos o nosso programa que a gente estende a educação SESI às prefeituras. Tá? O padrão de ensino SESI, ela é aberto para todas as prefeituras que querem contratar esse tipo de serviço, que é maravilhoso. Muito bem. Bom, Ricardo, aproveitar a tua presença aqui, agradecer a sua presença, agradecer ao Daniel, e queria que você reforçasse então aí o evento. O nome do evento é Café com Conversa. Se me permite, aparece na câmera? Aparece aí.
São todos os... Vamos ter, em Jacareí teremos... serão ao todo 8 candidatos a prefeito na nossa cidade, e eles serão, toda terça-feira aí, um deles participará desse, a partir de amanhã. Terça e quinta, e tem um que vai ser na sexta, porque dia 25 nós temos um compromisso, 80 anos da Escola Técnica, né, Antônio José Bento, então nós vamos ter um na sexta-feira. Mas, como eu falei, é restrito aos associados, lógico que a imprensa faz parte dos convidados, assim como ressalta os presidentes das demais entidades de Jacareí. E a população em geral pode acompanhar pelo Facebook Ciesp Jacareí, ali no Facebook, vão ser transmitidos ao vivo. Qualquer coisa também, se me permite, o telefone nosso, vou repetir, 3952-1600, tá? E eu no nosso site, né, www.ciespjacareí. Aí é tranquilo. Aí tá certo, então. Daniel, muito obrigado a tua presença aqui, mais uma vez, na TV Câmara Jacareí. Ricardo, mais uma vez também. Muito obrigado, estamos à disposição, que o intuito da nossa entidade é o bem de Jacareí. Muito bem. E você que nos assistiu aqui ao vivo, ou que vai nos assistir, ou está nos assistindo na reprise, o Bom Dia Jacareí dessa segunda-feira, 22 de agosto, termina aqui. Agradeço a sua audiência, lembrando que todas as nossas reportagens estão disponíveis no endereço eletrônico youtube.com/TV Câmara Jacareí, e você também pode curtir nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela companhia, um bom dia de trabalho, nos vemos amanhã, até lá.